Olá, meu nome é Ciro Souza, sou professor do curso de Manutenção em Celulares do SEBRAC Rio Preto. Hoje vou falar um pouco sobre software de celular, um complemento para o curso que vocês estão fazendo. Existem muitos técnicos que fazem uma especialização nessa área. Então hoje vou falar sobre o necessário para que você possa se tornar um técnico de celulares de sucesso. Lembrando que o conhecimento nunca é demais. Pessoal, eu listei aqui os principais defeitos que chega no dia a dia das assistências técnicas. Com isso, você pode lucrar muito, pois você faz somente com o seu conhecimento e, claro, um computador. Mas você não vai precisar de outros equipamentos. Essa especialização é muito legal, pois você pode fazer serviços sem ter equipamentos específicos. Nesse caso, vou falar sobre celular com a memória cheia, não entra rede, os app não funcionam ou para de funcionar alguns, travando na tela inicial, reiniciando o chamado loop infinito, fazer a instalação de uma nova ROM, as senhas, um hard reset e também sobre o Gmail. Memória cheia. É um problema comum de aparecer na assistência técnica. Geralmente as pessoas baixam muitos aplicativos ou mesmo assim o sistema guarda algumas coisas na memória cache. O que é a memória cache? A memória cache ela é uma memória que automaticamente se guarda os dados para depois exibir na tela. Por exemplo, você assiste um vídeo no YouTube, mesmo que você não salvou o vídeo, automaticamente o cache do Android está salvando esse vídeo lá para depois ele te exibir na tela. Então, geralmente esses arquivos somem, mas pode acontecer também desses arquivos ficarem armazenados. Alguma falha ou alguma coisa que acontece, ele vai armazenando bastante esses arquivos. Também é sempre bom verificar se não tem aplicativo de vírus nos aparelhos. Esses aplicativos de vírus geralmente são de propagandas, que você está utilizando o celular e ocultamente, sem você ver, ele está abrindo várias propagandas para poder ter uma rentabilidade para quem criou esse vírus. Então isso faz o celular ficar lento, devagar, às vezes não abre alguma coisa. Então é sempre estar dando uma olhada nos aplicativos nocivos, tá? O WhatsApp acontece muito também de gravar muito áudio, vídeo ou imagens no cache dele. Então é sempre bom quando começa a travar ou não gravar um áudio, estar apagando o cache do WhatsApp. Lembrando que quando a gente apaga cache de qualquer aplicativo, ele não apaga dados nenhum do aplicativo. Ele simplesmente limpa aquilo que foi guardado para que você visualizasse naquela hora, tá? Limpar os caches também da internet, os históricos, que também ajuda bastante, verificar se não tem muita aba aberta no aplicativo. E por último, o último passo é resetar o aparelho, dar um hard reset nele, um format nele, tá? Sempre bom lembrar, pessoal, muita atenção aí, tá? Que se for resetar o aparelho, avisar sempre o cliente, porque ele vai perder todos os dados. Caso ele não possa perder esses dados, você deve realizar um backup, que é fazer o quê? Copiar tudo que está interno no aparelho para um cartão de memória ou para o computador, para futuramente, depois que você formatar, você retornar esses aplicativos para os telefones, tá? Quando ele não entra na rede. É muito bom primeiro você fazer o quê? Verificar as configurações de rede do aparelho. Limpar. Na configuração do Android tem uma opção que você consegue resetar todas as configurações de rede. Mas aí é sempre bom você estar verificando, tá? Se não tem alguma senha que ele não lembre, alguma coisa assim, porque você vai estar perdendo tudo essas configurações de rede aí. Geralmente nesse caso, às vezes volta. E lá também nas configurações e está procurando uma rede manual, tá? Seleciona a rede automática, mexer um pouco ali nessas configurações de rede, que às vezes alguma alteração pode ser que ele pare de pegar o sinal, tá? Ou às vezes também muito que ajuda também é você desabilitar e habilitar ele em modo avião. Porque quando você desabilita e reabilita, ele busca uma nova rede e geralmente ele volta a funcionar
quando você faz isso. E por último também é consultar o e-mail. Às vezes não está dando sinal, é o e-mail que está bloqueado. Quando é feito um boletim de ocorrência sobre roubo de um telefone ou perca, a Anatel ela cadastra o e-mail. Cada aparelho no mundo tem o seu e-mail, tá? Não existe um igual ao outro, tá bom? Então o que acontece? Para evitar isso daí, o que eles fizeram? No sistema, todo o sistema a rede de telefonia do Brasil, do mundo, passa pela rede da Anatel. Então eles cadastram o e-mail do aparelho no telefone, no computador da Anatel. Então esse telefone automaticamente ele para de pegar a rede, ele não dá mais sinal, ele funciona tudo normalmente, porém o chip dele não dá mais sinal. Cada telefone é de uma forma para consultar o e-mail, tá? Mas geralmente é asterisco jogo da velha, você vai lá no telefone, digita asterisco jogo da velha 06 jogo da velha. Ele vai exibir a numeração de e-mail. Aí você entra no site que eu listei para vocês aí e faz uma pesquisa lá como que está a situação do aparelho. Se tiver impedido, somente com a nota fiscal, RG e CPF, numa loja, numa operadora que consegue estar desbloqueando esse aparelho, tá? Caso contrário, impossível de estar desbloqueando o aparelho. Aplicativos que não funcionam. Geralmente os clientes vêm até a loja também às vezes que não está abrindo algum aplicativo ou ele está exibindo aquela mensagem que apresenta falhas para fechar o app ou enviar o feedback. Isso ocorre bastante quando a gente instala algum outro aplicativo que ele utiliza as configurações desse aplicativo, então eles entram num conflito, tá? Geralmente acontece quando a gente instala o aplicativo APK, tá? Que a gente não utiliza a loja de aplicativos da Google e faz a instalação de um aplicativo APK. Então é bom fazer o quê? Desinstala e instala novamente o aplicativo, que geralmente ele possa voltar, tá? E verificar se o aplicativo também pode ser que está com algum vírus, tá? De propaganda. Nesse caso, você desinstalando ele e instalando novamente, geralmente se ele tiver algum vírus ou alguma coisa, ele já vai se apagar, tá? Então é sempre bom ir lá na lista de aplicativos e verificar. Às vezes aparece um aplicativo lá, filmes não sei o que a pessoa nunca viu, pode ser isso daí, porque geralmente esses aplicativos vêm com um nome para poder enganar a pessoa, tá? Para você imaginar que é um aplicativo, mas não é. Mas para achar isso daí, ou passando alguns aplicativos de antivírus, às vezes eles detectam, mas é muito bom você tá olhando a relação de aplicativos no sistema e ver se não tem algum aplicativo estranho, alguma coisa anormal lá, tá? E verificar também esses conflitos, né, entre os aplicativos. Às vezes você está no aplicativo de câmera e já tem um aplicativo de câmera. Então pode ser que ele use algum item na memória do Android sobre aquilo lá e possa entrar em conflito, tá? É muito raro acontecer isso daí, mas quando o Android ele trava na tela inicial, ou ele congela, fica, por exemplo, o Samsung, fica aquele Samsung e não sai mais dali, entendeu? Ou ele breca no robozinho do Android avisando que deu alguma coisa no sistema que está corrompido. Nesse caso, tem que se fazer um hard reset, ou até às vezes é necessário fazer uma instalação da ROM. Por quê? Porque quando você faz um hard reset, um format, querendo ou não, ele pega os arquivos antigos para reinstalar. Então, às vezes, corrompeu algum arquivo do sistema Android a fundo, e o que acontece? A hora que você faz o format ou hard reset, ele não corrige esse arquivo. Então, aí nesse caso, você vai ter que estar fazendo o quê? A instalação de uma nova ROM, tá? Trocando o sistema. Nesse caso aí, ó, o celular vai ser formatado, tá? Apagado. Então é sempre bom a gente estar verificando se não vai perder nenhuma informação ou foto do cliente. Então é sempre bom fazer um backup antes, tá? Mas o hard reset e a instalação de ROM é bastante usada também, tá? Quando trava na tela inicial. Geralmente, só o hard reset, a formatação dele, você já consegue corrigir essas falhas, tá? Mas às vezes é necessário estar reinstalando a ROM para corrigir esses arquivos de instalação do sistema que foram corrompidos.
o celular reiniciando sozinho, é o que a gente chama de loop infinito. O que acontece? Ele começa a iniciar e reinicia. Começa a iniciar e reinicia. Automaticamente, fica fazendo isso várias vezes. Por isso que é chamado de loop infinito, que ele não para mais. Nesse caso, você vai ter que fazer uma reinstalação de ROM, tá? Muito cuidado na hora de reinstalar ROM, utilizar sempre cabo USB bom, tá? Porque não pode dar problema enquanto ele não concluir a instalação. Que pode ser que o telefone bloqueia e você não consiga mais ter acesso nenhum, tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre isso também. Mas quando ele está reiniciando sozinho nesse chamado loop infinito, sempre é necessário, na maioria das vezes, fazer uma instalação da ROM novamente, tá? Trocar a ROM. Isso varia muito, tá? Para cada aparelho. Eu vou indicar daqui a pouco uns sites para vocês, tá? Que muda muito de marca para modelo. Então eu vou passar o site que vocês pesquisam o modelo do celular e ele vai mostrar uma listagem com todas as ROM. E ele também vai ter um tutorial nele, explicando passo a passo como que você faz o processo nesse modelo, nesse devido celular. Sempre bom lembrar, pessoal, de estar utilizando os programas nas versões e os arquivos que solicita no site, no tutorial de como você consegue fazer a reinstalação da ROM, tá? Porque às vezes você usa uma versão diferente de um programa de computador para alterar a ROM, pode acontecer dele não fazer a reinstalação corretamente. Então é sempre bom seguir o passo a passo que lá no site contém para cada aparelho específico, para que você possa fazer sem correr risco de acontecer nada. Instalação de ROM. Na instalação da ROM, o que pode acontecer? Você pode fazer um upgrade, instalar uma versão mais nova, ou fazer um downgrade, ou uma ROM customizada. O que seria uma ROM customizada? Uma ROM customizada é quando o seu celular está na versão 7 e de fábrica ele não atualiza para versões mais novas. Então, nesse caso, você pode pegar uma ROM customizada numa versão do Android mais nova, tá? E fazer uma instalação. Ele pode ser que ele funcione normalmente. Só que lembrando que não é garantido, tá? Lá no site, nesses sites que eu indiquei aqui, ó, Stock ROM e o Stock ROM Brasil, você encontra os arquivos e os passo a passo de cada modelo e marca de aparelho. Lembrando que não é bom você fazer essas ROM customizadas em aparelhos de cliente, por quê? Porque geralmente eles são em teste, eles não são autorizados pela distribuidora. Então eles são versões feitas por outras pessoas. Então às vezes pode dar problema de câmera, problema de microfone. Sempre quando vai reinstalar uma ROM no cliente, é sempre bom usar, tá, as ROMs originais de fábrica e não as ROMs customizadas. Mas caso apresente alguns defeitos, por exemplo, de velocidade de abrir aplicativo, muito lento, pode ser que você instale uma ROM customizada, que pode ser que ela corrige todos esses problemas aí, tá? Esses sites que eu indiquei são os dois mais conhecidos. Lá na Stock ROM, você entra no site, digita o modelo e a marca do aparelho, ele já vai encontrar as ROMs, tá? E as versões do Android. E lá também você vai encontrar um tutorial de passo a passo de como fazer a instalação dessas ROMs no seu aparelho. Lembrando que não tem como eu explicar como que faz detalhado, porque varia muito. Por exemplo, só na marca Samsung tem J1, J é diferente do J2, que é diferente do J3, então o J1 2016, então altera muito de modelo e de versão de aparelho, tá? Então é sempre bom a gente estar pesquisando lá e estar seguindo o tutorial que ensina a fazer esse procedimento passo a passo, tá? Lembrando, sempre estar obedecendo os programas nas versões corretas. Lá nesse site mesmo da StockROM.net, lá você encontra um link que você vai baixar todos os aplicativos e arquivos necessários e um tutorial explicando passo a passo como que você faz esse procedimento. Pessoal, lembrando que tem que tomar bastante cuidado para fazer esse procedimento, tá? Para não ter problema e o celular parar totalmente de responder. Muito raramente acontece isso, mas é sempre bom a gente ficar atento e seguindo passo a passo o tutorial que é ensinado. Aparece bastante aparelho, bastante clientes também, com aparelho que está bloqueado e a pessoa não lembra a senha,
tá? Nesse caso, é bom resetar pela configuração, se conseguir entrar nas configurações e fazer um reset. Caso contrário, tem que dar um hard reset pelos botões. Isso também varia de muita marca e modelo de aparelho, tá? Tem aparelho que você segura o botão para cima e o power ao mesmo tempo. Tem alguns que tem que segurar o botão para cima, power e o botão home. Então varia bastante de aparelho, tá? Pesquisando na internet, você sempre consegue achar resultado de como dar esses hard reset, tá? Por exemplo, no caso, como resetar hard reset J1 2016. Aí ele vai explicar passo a passo, tá? Isso varia bastante de aparelho, cada um é de uma forma, tá? Então é sempre bom a gente estar dando uma pesquisada. E lembrando que se for dar hard reset em aparelho de cliente, sempre tá entrando em contato com o cliente e perguntar e deixar ele ciente que ele vai perder todos os dados, tá? Se caso ele não puder perder, sempre tá fazendo um backup aí. É outro macete aí que pode ser usado. Às vezes, ó, eu cobro 40 para formatar o celular e 10 para estar fazendo um backup dos seus dados, salvando tudo. Então isso daí vai bastante do jogo de cintura aí do técnico para estar conversando com o cliente, tá? Mas isso é muito importante, pessoal, que se você der um hard reset às vezes e perder foto, arquivos que não tem como mais ser recuperado, aí você vai dar um prejuízo e o cliente vai ficar bem satisfeito com você, tá? Lembrando também, pessoal, que esses programa de recuperação de dados após o celular for formatado, tá? Eles não é 100% garantido que ele consiga recuperar os dados, tá? Então, tem que lembrando que é sempre importante a gente estar verificando com o cliente, deixando ele ciente que todos os dados vai... Pessoal, procedimento aí de Gmail, tá? Quando você formata o celular do cliente, ele cai naquela conta Google pedindo para colocar a conta que já foi usada nesse aparelho. Ou seja, uma conta que foi a primeira cadastrada, tá? Tem muitos sites que ensinam a gente fazer o desbloqueio da conta Google, às vezes de maneira até fácil, tá? Mas pessoal, é sempre bom estar perguntando para o cliente, tá? Usando da honestidade. Amigão, esse telefone realmente é seu? Você tem a nota fiscal dele? E deixando ele ciente. Por quê? Porque se a pessoa não tem mais a conta, pode ser que aconteceu alguma coisa, ou ele foi perdido, alguém achou, ou ele foi roubado, ou a própria pessoa às vezes cria uma conta quando compra o celular, depois formata e esquece essa conta. Então é sempre bom a gente estar relatando na ordem de serviço que o telefone chegou com a conta Google bloqueada, porém o cliente autoriza estar fazendo o desbloqueio por toda a conta e risco dele, para evitar problemas judiciais aí futuramente, tá? Lembrando também que para fazer esse procedimento, geralmente a gente acha bastante forma de fazer de algumas maneiras mais rápidas. Só que tem vezes que é necessário que você coloque no computador e tem alguns aparelhos também que é necessário que você efetue a troca da ROM para que ele possa estar tirando esse bloqueio aí do Google, tá? Lembrando que agora nas versões mais novas do Android, mesmo você trocando a ROM, ele ainda continua com o bloqueio do Google, tá? Então, lembrando para vocês que isso não é uma coisa ilegal, tá? Mas pode acontecer de estar acontecendo isso aí. Então é sempre bom também fazer o quê? Você tá verificando o e-mail dos aparelhos do telefone, tá? Porque se o e-mail do aparelho constar como bloqueado na Anatel, aí já se torna um crime. Você está desbloqueando esse telefone, tá? Porque, querendo ou não, ele já foi feito um boletim de ocorrência em cima da numeração de e-mail dele. Então é sempre bom a gente estar atento a essas coisas aí para evitar futuros problemas judiciais, tá bom? Bom, vou finalizar por aqui, pessoal, tá? Futuramente pode ser que a gente pegue alguns tópicos desse e dê uma abordagem mais ampla, tá? Sobre esses assuntos. E qualquer dúvida aí a gente vai fazer uma aula lá no Zoom lá para vocês estar tirando as dúvidas que vocês têm referente a esse assunto aí. Obrigado, pessoal.